Oi, pessoal. Então, esse vídeo aqui agora é o segundo vídeo. É o vídeo que vai falar de como utilizar as planilhas, de como o que colocar em cada campo, tá? Eu vou mandar para vocês, no terceiro vídeo, eu vou mandar para mostrar para vocês onde vocês encontram os materiais das empresas, as propostas, e onde você encontra esse Excel, tá? Então, vamos lá. Aqui essa é a pasta, tá? Ela vai pedir que você, é possível que ela peça que você ative as macros, permita ou não, você sempre coloca que sim, tá? As macros, na realidade, são é, algumas programaçõezinhas que eu fiz, que quando você clicar em botões, tipo aqui no início, fim, nesses botõezinhos aqui, vão fazer algumas coisas que a gente precisa que sejam feitas, tá? Mas você vai trabalhar estritamente nessa planilha chamada input. Bacana? Legal. É, eu estou na empresa aqui Araucária, tá? E daí eu vou explicar um pouquinho desses botõezinhos início e fim. A ideia do início e fim é para que a gente aqui da Grid consiga entender o quanto de tempo você está levando. Não é para te julgar, nem é para te dar uma nota, nem é para nada. É para entender se você está demorando mais tempo que as pessoas, você pode estar tendo alguma dificuldade ou está fazendo alguma coisa errada e a gente quer te ajudar a conseguir fazer em menos tempo, tá? Então, como é que vai fazer? No início de cada empresa, tá? Para cada começo de empresa, você vai clicar em início. Não aconteceu nada, né? Na verdade, se você vier aqui na aba Tempo, ela vai ter colocado o horário inicial, que agora é meio-dia e 53 para mim, e o nome da empresa. Quando você terminar a empresa, você clica em Fim. E daí o que ele vai fazer é colocar o horário final e depois eu vou conseguir calcular quanto tempo você está demorando por empresa. Bacana. Então, esse é o início e fim. Por favor, façam para todas as empresas. Um segundo ponto é as informações básicas aqui da empresa, tá? Tem o nome da empresa, o nome do cardápio, o e-mail e o serviço. O nome da empresa você vai achar sempre muito fácil. Tia do Chimarrão, por exemplo, seria esse caso. O cardápio, por exemplo, nesse caso aqui, ele só me mandou esse cardápio aqui. Ele fala almoço, jantar, coloca almoço e jantar, tá? Isso é o nome do cardápio, se tiver fácil, massa, coquetel, você vai descobrir, na realidade vai ser mais fácil para descobrir isso daqui, porque geralmente eles colocam o tipo do cardápio que é. O e-mail você vai ser sempre acesso, depois eu mostro mais ou menos como você vai ter acesso a isso. O item mais delicado é o serviço. O serviço pode ser de 3 tipos, tá? Pode ser buffet, buffet e espaço, ou só o espaço. Como é que você vai descobrir isso? Geralmente, o fornecedor, no PDF que ele manda para você, ou na proposta que ele manda, ele vai te falar. Mas ele não vai te falar explicitamente, ou é só espaço, ou é só o buffet, ou é buffet e espaço. Ele vai te dar informações. Então, por exemplo, nesse caso aqui, nesse tia do chimarrão, ele, ó, realização de um almoço e jantar para 200 adultos a realizar-se tal dia no Rio de Janeiro. Ele não me deu o nome do espaço. Se ele tivesse espaço, ele teria me dado, entendeu? Então, você vai ter que procurar algumas dicas. Se, por exemplo, aqui nas informações que ele vai ter me passado, tivesse a infraestrutura do espaço, e ele estivesse falando de, tem estacionamento, tem não sei do que, ele já estaria me falando, o que ele estaria falando é, eu tenho espaço. Bacana? Se ele tivesse só o espaço, ele não estaria dando informações de comida. Então, ele estaria falando só da infraestrutura do espaço. Bacana? Então tá. O próximo ponto, então falei sobre isso daqui. O próximo que eu vou falar para vocês é sobre os itens, que é um dos pontos principais, tá? Então vamos lá. O que são os itens? Os itens são tudo que existe, que contém na proposta daquele cardápio em si e que está incluído ou não no preço, mas que existe naquela proposta em si. Então, geralmente, você vai colocar tudo que está incluso naquele cardápio, e daí existe a possibilidade de ter alguns itens extras, que ele coloca de adicionais, com um custo adicional também. Então, vamos lá. Então, por exemplo, aqui, entrada, canapés, ovos de codorna, almoço, é o prato principal, bebidas, tudo, sobremesa, tudo isso eu vou colocar aqui em item, descrevendo, colocando dentro de macro categorias. O item aqui é a macro categoria, tá? Então, por exemplo, entrada seria o item. Se a gente vier aqui, existe a opção entradas. E daí a descrição eu colocaria canapés, ovos, mini pastéis. Eu copiaria isso daqui. Como está com imagem, não dá para copiar agora. Então,
O item é o macrogrupo onde se encontra o alimento ou o serviço. Serviço também, tá, gente? Então, por exemplo, se eu vier aqui no final, aparece a opção de foto e vídeo, ou DJ, ou decoração, ou assessoria, não necessariamente só comida. E também duração de quantas horas de eventos, também fica aqui dentro de itens. Algumas coisas importantes. Não pode se repetir, então você não pode colocar 2 vezes o mesmo item com 2 descrições. Por exemplo, você não pode colocar água, suco e refrigerantes 2 vezes. Na primeira vai estar a descrição de água e suco e na segunda de refrigerante. Não, tem que ser tudo dentro de um só. Ah, Laura, mas daí tem uma empresa que tem entradinhas e depois tem salgados. Como é que eu coloco isso? Não tem que colocar entradas 2 vezes? Não, você vai colocar entradas. A descrição vai ser, tipo, você vai colocar 2 vezes. Primeiro você coloca as entradas frias, depois com Alt e Enter você consegue fazer esses espaços, tá, gente? E depois você coloca os salgados, ok? Então, entradas, salgados, canapés, tudo dentro de entradas. Bacana? Não pode incluir essas opções aqui de bebidas, entradas que tem os asteriscos, são só separadores, não utilizem, tá? É permitido. E se tiver, por exemplo, tem um parquinho para crianças, que é alguma coisa que bem específica que não está incluso nessa lista de itens. Legal, crie. Você pode criar. Para você criar, você não vai conseguir criar e escrever simplesmente parquinho de crianças, porque ele vai dar erro. Você vai ter que copiar uma linha e colar e escrever parquinho de crianças. Depois, no próximo empresa, você vai voltar aqui, ó, para ele voltar a ter as opções. Mas sobre criar nomes e tudo mais, não crie algo que tipo que já tenha na lista. Por exemplo, eu vi gente colocando, sei lá, suco ou crepes doces. Já existe crepe, sabe? Não é para você colocar, tá? Então, muito cuidado. E outra coisa, não coloque textos super longos e nem nada que seja super específico. Por exemplo, máquina de soltar balões para crianças. Não, você coloca entretenimento, tá? Entretenimento. Tente colocar mais macro coisas e não ir no nível super específico, tá? Importante, os itens podem estar inclusos em um pacote, eles já estão inclusos nesse cardápio, e é aquilo que eu estava falando, ou eles podem ter custos adicionais, tá? Daí, por exemplo, já que eu coloco um exemplo, vai ficar mais simples. Então, eu tinha dado esse outro exemplo aqui, por exemplo, olha, cardápio, coquetel. Daí tinha os drinks alcoólicos, eu coloquei aqui, ó, entrada, maracujá, chocolate, coco, que são esses aqui. Daí eu coloquei salgados, mas não é entradas, tá? Entradas tem os salgados, daí eu vou colocar todos os canapés aqui também. Legal? Algumas informações importantes que eu coloquei, por exemplo, é só na entrada que vai ter isso. Ou são 12 tipos a escolher, não são todos aqui. Alguns pontos para lembrar. Quando o fornecedor diz, bebidas alcoólicas fornecidas pelo cliente, nossa, cliente é duro, pelo cliente, não coloca, porque isso não está incluso no cardápio, nem é algo que você saiba o preço. Então, não coloca. Agora, quando ele coloca assim, também possuímos entretenimento, preço sob consulta. Também não coloca, porque a gente não sabe o preço, tá? Outro exemplo aqui, a gente coloca a duração de 5 horas. Tá, tem algumas empresas que às vezes colocam só as informações gerais. Tipo, cardápio de coquetel custa tanto. Quando a gente coloca isso para vocês fazerem, é porque geralmente vocês podem buscar mais informações no site, ou às vezes no próprio e-mail está falando, olhe no site nossos cardápios. E daí, assim, olha lá e imputa, tá? E daí coloca as informações. Se não tiver, bom, paciência. Daí você consegue colocar mais em itens gerais. Às vezes você não tem descrição para colocar. A descrição não é obrigatória, mas ela é necessária para sempre que tiver, tá? A gente não quer perder essas informações. Daí eu vou colocar alguns exemplos que ficam mais difíceis, tá? Então, por exemplo, a comida está inclusa, mas se quiser cerveja, o valor é extra e por pessoa. Então, cerveja, por exemplo, é R$10 por pessoa. Sempre quando a gente falar preços aqui adicionais,
você pode colocar o valor cheio aqui, ó, tá? Se for por pessoa, você tem que colocar o tipo por pessoa, tá? PP. Então, aqui no Excel você consegue ver, por exemplo, salgados, imaginem que não estejam inclusos, vou colocar R$ 12 por pessoa. Aqui você só tem a opção de por pessoa. Se for qualquer outra coisa, você pode deixar em branco mesmo, tá? Então, imagina que é R$ 12 total. Então, por exemplo, vou colocar um exemplo que é aqui, ó, decoração. Decoração, geralmente, eles não cobram por pessoa, eles cobram, sei lá, R$ 3.000 a decoração inteira. Então, você só coloca R$ 3.000, não precisa colocar nada nesse tipo. Bacana? Um outro exemplo, às vezes os fornecedores falam do preço da lata e não por pessoa. Então, exemplo, R$ 4 a latinha. Daí, esses casos que são unitários, preço unitário, você tem que ver se você consegue criar um preço por pessoa. Então, por exemplo, é R$ 2 a latinha, o normal é uma latinha e meia por pessoa, por convidado. Então, você vai colocar, ó, descrição, aqui está falando 2 latas por convidado, R$ 8 por pessoa. Às vezes você consegue, fornecedores oferecem comidas ou serviços que não são contabilizados por pessoas, sim por valor total. Então, por exemplo, assessoria foi aquele exemplo que eu tinha dado. O valor é R$ 1.000, você não coloca o tipo. Daí, às vezes, as opções são mais difíceis. Tipo, por exemplo, como preço por unidade de doce, ou cento, ou por garçom extra. Nesses casos, vocês vão ter que meio que usar, meio que pensar a respeito, tá? Não é muito simples. Mas, por exemplo, a gente vai colocar o valor cheio, caso seja possível definir um valor, caso não seja possível definir um valor por pessoa. Ou a gente faz algum cálculo por pessoa, e daí a gente coloca a lógica dentro da descrição. Então, por exemplo, garçom extra. Você não sabe quantos garçons extras a pessoa vai precisar. Então, você pode colocar, pago a cada garçom extra R$ 200. Ou doces fondados, valor dos R$ 120. Ou bem casados. Ele te deu o valor do bem casado? Considera um bem casado por pessoa. Daí você coloca na descrição o que você considerou e R$ 2,50 por pessoa. Nesses 3 casos, por exemplo, eu tive que criar novos itens, porque nenhum desses casos estavam contemplados dentro da minha listinha básica de itens, que aparece aqui. Tá? A validação não deixa normalmente que você... Bom, aquele negócio que eu tinha explicado que você precisa copiar e colar. Bacana? Daí, tem um caso específico que complica um pouquinho, que é assim, na maioria das vezes, os fornecedores, eles vão te dar cardápios diferentes com preços diferentes. Então, você vai saber quais os cardápios que você precisa criar, tá? Mas, às vezes, eles vão fazer colocar um cardápio básico, do tipo coquetel, que é o mais básico, que é só entrada e salgadinhos. E daí ele vai falar, olha, tem massas e molhos, mas por R$ 15, pratos e carnes por R$ 20, por pessoa extra, valor extra, tá? Daí o que você vai fazer? Nesses casos, a gente vai ter que usar mais ou menos o seu senso, tá? Então, tem coisas que são cardápios diferentes e que você sabe. Então, por exemplo, massas e molhos é um cardápio. Prato com carne e acompanhamento é um cardápio. Risotos, crepes são cardápios. Agora, bolo e docinhos é um extra. Você não vai criar um cardápio bolos e docinhos. Mas você pode criar, então, um cardápio que é massas e molhos. Daí, o que você vai fazer? Você vai criar um cardápio diferente. Então, vai ser uma aba dessa diferente, porque para cada cardápio é uma aba diferente, que vai contemplar massas e molhos e todas as outras coisas que vêm inclusas. Então, por exemplo, água, suco e refrigerantes, bolo e docinhos, lanchinhos da madrugada, as coisas extras que não são tão importantes. Então, massas e molhos vai virar o seu cardápio, inclusive o nome dele vai virar massas e molhos, e você vai adicionar esse valor ao preço por pessoa, que eu vou explicar no próximo vídeo, tá bom? Então, é isso por enquanto. Tá? Então, aqui a lógica é que você vai ver quais são realmente pratos diferentes, cardápios diferentes, e criar um cardápio para cada, separando. Então, você vai pegar o básico do coquetel e vai adicionar massas e molhos. No outro cardápio, você vai pegar o básico do coquetel e vai adicionar pratos com carnes e acompanhamentos e vai fazer a soma dos valores aqui por pessoa, que eu vou ensinar no próximo vídeo, tá bom?